Bom, dando continuidade à nossa programação, agora vamos apresentar as visões do Brasil e do mundo, um dos painéis mais esperados do dia. Eu convido ao palco André Esteves, chairman e sócio sênior do BTG Pactual, e o jornalista William Vac para fazer a moderação do painel. Um ótimo painel. Boa tarde a todos, boa tarde, André. Para mim é um enorme prazer estar aqui, olhar o público, ver as pessoas às quais normalmente eu imagino que eu me dirijo toda a noite. André, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu adoro essas conversas, são profundamente enriquecedoras para mim, profissional e pessoalmente. E, evidentemente, o tom hoje Você sabe que a combinação entre nós é que não há combinação. E não, é sério, é sério. É highly professional o nosso contato, é isso, é para valer, entrevista para valer. Mas a única combinação que nós fizemos é o seguinte: há um tom claro hoje nesse evento, ao contrário de eventos de anos anteriores, dos quais eu tive a oportunidade também de participar, há um tom muito claro sobre a situação internacional. É evidente, está na cabeça de todos nós. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento histórico realmente só comparável a outros. Eu me lembro de 89, a queda do Muro de Berlim. Todo mundo entendeu aquele momento como uma mudança de mundo. Eu nasci depois da Segunda Guerra Mundial, mas de tudo que eu li, quem viveu 45 para frente também viveu um período de formação de uma nova ordem internacional, e é no meio disso que nós estamos agora, exatamente agora, está acontecendo diante de todos nós. Vale a pena, pessoal, fazer um diário, na boa, não estou falando disso de gozação, não. Hoje, quando vocês pegam diários, por exemplo, do William Shirer em Berlim, nos anos 30, é interessantíssimo perceber se as pessoas naquele momento tinham ideia do que vinha, da amplitude, da magnitude daquilo que historicamente ia acontecer, do qual nós estamos falando até hoje, ou vivendo as consequências até hoje. Então vamos começar, André. Recentemente, vamos falar do Trump, evidentemente, é o grande acontecimento político dos últimos meses, é o Donald Trump pelo segundo termo na presidência americana. E você, recentemente, ao comentar nos primeiros dias de Trump no governo, você disse o seguinte, que você achava que o que ele estava fazendo era construtivo. Para quem, André? Para o Putin? Você começou justificando a cláusula do seu contrato de não combinação, né? Afirmo. É engraçado, eu fiz os comentários um tanto superficiais e teve muita repercussão sobre isso, né? Até uma jornalista conhecida fez uma coluna inteira me criticando por defender a ideia do Trump sobre a faixa de Gaza, né? O que eu nunca acreditei que aquela ideia maluca fosse a melhor ideia. Mas eu, na verdade, falei uma coisa um pouco além disso. Eu acho que o Trump ele é um pacote complexo, que primeiro a gente deve analisar sobre a sua origem, né? O Trump teve uma vitória indiscutível e uma vitória que basicamente em 80% dos swing states mostra que tem alguma coisa a mais que a sociedade queria que o Trump simbolizava. Então, esse eu acho que é o primeiro fator. E eu acho que uma coisa inegável, e eu acho que o Trump tem vários defeitos e vários problemas, e o principal deles a gente pode explorar, que é o risco ao multilateralismo, mas é inegável que o Trump traz algumas verdades um tanto duras para a mesa, né? E verdades difíceis de lidar, mas que são verdades, né? Por que o TikTok vai operar nos Estados Unidos e o WhatsApp não vai operar na China? É uma boa pergunta, né? Qual a diferença? Por que isso deveria ser assim? Né? Por que os Estados Unidos vai pagar pela segurança da Europa, como tem feito ao longo dos últimos 70 anos, e a Alemanha decide ser dependente do gás russo, né? Shut down todas as suas plantas nucleares
não construiu nenhum terminal LNG e ficou 100% dependendo do gás russo, enquanto os Estados Unidos pagava pela segurança da Alemanha e da Europa. Então, o Trump traz para a mesa alguns hard truths que são inequívocos, complexos de se lidar e que eu acho que tem um mérito de se discutir. Agora, a tática de discutir isso daqui, pelo menos na minha ótica, eu não acho que é a melhor. Eu sou mais sutil do que o approach deal focus do Trump para tudo. Foi interessantíssimo o seu keynote speaker e o seu debate, na verdade, com o Mike Pompeo. Achei o Mike Pompeo muito mais crítico em relação ao Trump do que você. Na sua conversa com o Mike Pompeo, por exemplo, você levantou esses aspectos e as respostas que ele te deu foram, e ele é um diplomata profissional, foram duras. Ele disse, inteligência artificial, nós estamos mal conseguindo manter a liderança. Verdades, foi um ponto que você levantou com ele. Ele disse, verdade é que os Estados Unidos dependem do mundo, o Trump acha o contrário. Ele disse algo que me fez dar muita risada, ele chamou a Casa Branca de lugar de loucos. Ele disse o seguinte, se você tentar organizar tudo que sai de lá, você vai ficar maluco. Em outras palavras, ele está dizendo que não é possível entender o que eles vão fazer. Quando você perguntou para ele se o Doge tinha alguma chance de sucesso, ele praticamente negou, André. Ele disse, eu me candidatei, tentei como Senado, eu acho que em 36 meses, 24 meses, esses caras não vão conseguir nada. E a tua pergunta era crucial, porque é do Doge que depende de diminuir o déficit americano. E ele está dizendo para você, banqueiro, em outras palavras, forget it. Mas eu concordo com ele sobre os efeitos, né? Eu quis ouvir a opinião dele, mas eu também tenho a minha. E só uma ressalva, o Mike Pompeo é um dos analistas geopolíticos mais argutos, né? Você tem que lembrar, o Mike Pompeo foi o primeiro aluno de West Point, foi diretor da CIA, passou pelo Congresso americano em vários mandatos e, finalmente, foi secretário de Estado. E acho até uma pena ele não ser parte desse governo, coisa que eu acho que ele gostaria, mas eu acho que o Trump vê nele um potencial concorrente, dado que ele tem um apoio de um grupo que conversa um pouco com o Trump, que ele é um rock no fim do dia, né? Mas um rock bem racional e muito consistente. Em bom português, André, o Trump sacaneou o cara da maneira mais pérfida, tirou toda a proteção dele, ele é um sujeito ameaçado de morte pelo Irã. Não se faz isso nem com o inimigo. Bom... Acho desnecessário, né? Se o cara fica 2 anos chefe da CIA, é bom andar com segurançazinho, né? Você levantou... Então, se eu ando aqui em São Paulo, ele tem uma vida mais perigosa que a minha. Então... E mais desprotegida que a tua, seguramente. Você levantou a credencial dele como um dos analistas geopolíticos de melhor reputação atualmente, eu endosso. De fato, ele é must read, must listen to. E o que ele disse recentemente? O Trump, em vez de ajudar o Putin, devia ajudar a Ucrânia. O Trump, em vez de entregar as coisas para o Khamenei e para o Xi Jinping, ele devia dar mais armas para a Ucrânia. Ele disse isso há 15 dias. Eu acho que, explorando esse lado, e aí eu vou trazer um tema um pouco que vai além, né? Essa coisa de sopetão, essa coisa não convencional do Trump, né? Ou você pode usar a discussão do Canadá com o México, pode chamar isso de uma deselegância ou do estilo próprio do Trump. Eu não sei se é o estilo mais efetivo, chamar o Canadá de 51º Estado americano, ou Gulf of America, ou etc. Eu acho que são coisas que causam um pouquinho de confusão, ainda que tenha tido um relativo sucesso em deal-making. Agora, esse movimento na direção do Putin, ele me preocupa um pouco mais, porque abala uma aliança que está no centro do multilateralismo, que é o mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, né? Foi um movimento que até agora as pessoas na Europa estão discutindo o que está acontecendo, né? O Macron foi anteontem em Washington, o Stelma está indo amanhã,
A Europa está abalada com o que está acontecendo. Qualquer que seja o outcome, e todos nós queremos ver o fim da guerra da Rússia com a Ucrânia, acho que, obviamente, imaginar uma guerra dessa extensão, dessa magnitude na Europa nos dias de hoje parece uma coisa unthinkable, mas não é, aconteceu. Então, tem o mérito, o Trump, como todo businessman, ele não gosta de guerra. Então, e eu acho isso um lado positivo. Agora, a maneira como ele está conduzindo a diplomacia, né, ou mesmo mandar o Scott Bessent com um term sheet de 3 páginas para discutir um deal, me dá aqui as terras raras, eu te dou um pouquinho de míssil, faz o negócio, tiver uma diferença, eu pago. Parece uma coisa meio exótica, né? E o meu maior problema que eu vejo nisso não é o ponto A, o ponto B, o exotismo de cada uma dessas atitudes. Eu acho que é o risco que isso traz ao multilateralismo, que, mal ou bem, ele é bem-sucedido, né? E liderado pelos Estados Unidos, e, inclusive, muito bem-sucedido para os Estados Unidos. E eu acho que é isso que está em jogo, né? Organizações como OMC, OTAN, ONU, próprio USAID, foram úteis, inegavelmente úteis. Você pode chamar de ineficiente, dá para melhorar? Claro que dá. Claro que não são ideais. Agora, a gente abrir mão do multilateralismo, eu acho que, no fim do dia, o maior perdedor pode ser o próprio Estados Unidos. É por aí que eu queria justamente levar um pouco a nossa conversa agora, André. Você levantou esse ponto com o Pompeu. Você foi muito incisivo nesse momento. Eu conheço o teu set de ideias, sei como que você encara essas coisas. Eu não esperaria que você dissesse outra coisa, a não ser que essa ordem multilateral ajudou, sobretudo, países como o Brasil, para não falar da China. Agora, a resposta que ele deu é o contrário do que o Trump está fazendo. A resposta que ele deu a você, quando você trouxe a ele essa reflexão, foi a seguinte: nós dependemos, sim, dos nossos parceiros comerciais. Nós dependemos, sim, dos nossos aliados, não só em termos de comércio, de ajuste de políticas dentro do G20 e dentro do G7. Ele explodiu o G7. Ele fez o G7 rachar no Conselho de Segurança das Nações Unidas ontem, quando os Estados Unidos voltam com a China, voltam com a Rússia, e ele se jacta de ser o destruidor da ordem. França e Inglaterra se abstêm. Exato. E ele se jacta de ser o destruidor da ordem que você, André Esteves, e eu endosso o que você disse nesse sentido, considera até aqui muito útil. A pergunta agora é a seguinte: o que é que você espera que surja então, André? Olha, eu acho que está muito cedo, William, para falar o que vai surgir, porque, no fundo, se você olhar a discussão sobre o USMCA, né, o Trump falou, Canadá fez piada, México, Golfo de América, vai para cá, para lá, para cá, para lá, e mais ou menos tem um deal aí que não aconteceu muito. No fim do dia, teve muita verborragia, mas não tem tanta mudança assim do ponto de vista tarifário. E aí eu quero puxar um pouco a questão para o lado econômico, que talvez seja a parte mais aguda do fim do multilateralismo, né? Se é que vamos viver isso daqui. Como você disse, é sempre muito difícil para nós, no presente, reconhecer aquilo que nós estamos vivendo. Pode ser que aconteça, a gente ter uma nova ordem mundial, ou pode ser que aconteça simplesmente nada. Isso seja uma bufanice, que são deals bilaterais que vão sendo negociados sequencialmente, mas o mundo não muda muito. A verdade é que o Trump passou 4 anos pelo governo e não mudou grandes coisas, né? Para lembrar, o USMCA é uma releitura do NAFTA que foi feito na gestão do Trump. Mas aí tem uma frase tua pronunciada há pouco relevante, hein, André? Você disse que o Trump significa algo mais amplo. Trump, ele é, digamos, a cristalização no momento histórico no qual os Estados Unidos renunciam ao seu papel de líderes da ordem internacional que eles mesmos ajudaram a constituir e liderar. E aí vem uma pergunta que a resposta tua é de alta relevância. Se você tem alguma coisa que você está acostumado a fazer, é avaliar riscos e traçar cenários, sobretudo em economia. Qual é o tamanho do risco do Trump? Olha, eu acho, até agora, isso nos beneficiou, né? Curiosamente. Né? Os mercados são sempre muito complexos de analisar, e a gente vai ter aqui na sequência um painel com 3 craques, que é o André, o Rogério e o Stuhlberg, e eu vou mudar de posição para ficar na confortável posição de entrevistador. E aí tudo será diferente. Você estava entrevistando o Pompeu. Mas o que eu acho... vamos pegar esse tema de tarifa. Okay.
que eu acho que não existe nenhuma concepção pró-multilateralismo ou menos multilateralismo. Na verdade, é mais primário do que isso. Existe parte, principalmente dentro da Casa Branca, não dentro do Tesouro americano, mas uma concepção de que, olha, tudo que é déficit, na verdade, eu estou exportando crescimento, ou, em última instância, riqueza para alguém fora dos Estados Unidos. O que é uma concepção muito curiosa, né? Porque, se você pensar, os Estados Unidos têm déficit estrutural desde o início dos anos 70, e foi o país que mais cresceu desde o início dos anos 70, mais bem-sucedido economicamente. Então, eu não vejo muito uma lógica nisso. Talvez esteja mais ligado a uma certa ideologia. No início do século passado, né, por volta de 1900, os Estados Unidos não tinham imposto de renda e tinha muito poucos impostos. Na verdade, o Estado se alimentava de tarifas. Era uma economia muito mais primária, muita importação, e tudo tinham tarifas de importação. Aos poucos, essa economia foi se transformando. Agora, tem muita gente dentro da Casa Branca que acredita que esse desenho é um desenho mais otimizado do que hoje. Bom, é uma crença, né? Eu não consigo ver uma prova real e, pelo contrário, o que a gente vê de desenvolvimento é os Estados Unidos como uma sociedade de 300 milhões de pessoas, de classe média alta, sem desemprego, com a maior inovação do mundo e com todos os méritos, né? Se os Estados Unidos fosse ruim, ia ter 10 milhões de pessoas querendo sair de lá e não 10 milhões de pessoas querendo entrar lá, né? Ruim é a Venezuela, que todo ano sai 1 milhão de pessoas de lá, né? Então, para mim, essa concepção ela é mais ideológica do que uma coisa muito planejada. Eu acho que vão ter muitas visões diferentes, como qualquer governo, tem vários segmentos. Eu acho que o secretário do Tesouro, por exemplo, que é um cara muito sofisticado, alguns aqui conhecem, não pensa exatamente assim, e muitas pessoas vão querer usar essa suposta guerra tarifária para tentar levar algumas dessas verdades se reverterem. Como eu disse aqui, né? Por que o TikTok funciona nos Estados Unidos e o WhatsApp não funciona na China? É uma boa pergunta, né? Você expressou uma série de preocupações que me parece que são centrais na sua maneira de analisar a situação internacional hoje, nas perguntas que você fez para o Pompeu. 2 delas me chamaram a atenção. Você pediu que ele dissesse a nós o que ele acha que vai dar com a China. E, imediatamente, você engatou uma pergunta sobre inteligência artificial. São 2 pontos nos quais as respostas dele são para lá de preocupantes. Em relação à China, basicamente, ele diz o seguinte: eles vão para o pau. Eles vão para o pau. Militar, comercial, política, tecnologicamente. Ele está traçando um cenário perigoso. Quanto à questão da inteligência artificial, a resposta dele também foi preocupante. Ele sugere, e ele, como bom diplomata, ele sugere sem dizer, mas ele diz o seguinte: o que fizemos até aqui para frear o crescimento da China em termos de inovação tecnológica não funcionou. Nós vamos ter que nos esforçar muito apenas para manter a liderança. Agora eu volto para você, André. Você, com todas as conexões internacionais que você tem, e o mundo que se desenha na tua frente. Você acha que o Trump está sabendo enfrentar o desafio da China? Olha, eu acho que, de um certo modo, tem um lado que é it is what it is, né? E tem um lado positivo e um lado negativo nesse seu prenúncio sobre China. Primeiro, tem uma reação positiva advinda de um lado negativo. A economia chinesa está claramente de lado, na melhor das hipóteses, está vivendo uma crise hipotecária. Essas crises em economias centralizadas, elas são menos agudas, menos dramáticas do que em democracias ou economias mais transparentes, sociedades mais transparentes, como o Brasil ou os Estados Unidos, mas ela acontece do mesmo jeito, né? A China viveu um ciclo histórico de expansão de crédito e agora está digerindo isso daqui. Isso foi, entre vários outros motivos, parte deles também foi um foco maior na política do que na economia, a partir da presidência do Xi. Agora, eu vi como um sinal muito importante uma reunião de empresários convocados aí há 3 dias atrás, que o presidente Xi chamou as principais lideranças do mundo tech
para uma conversa, né? Como se o presidente Lula chamasse aqui 20 de nós para uma conversa. Por mais que o conteúdo da conversa nunca é grandes coisas, com qualquer chefe de Estado, que não tem a pauta, o tempo para isso, a profundidade para isso, mas o gesto é sempre muito importante, né? Eu achei esse gesto muito importante, porque havia um distanciamento da liderança política do mundo empreendedor, inclusive na área de tecnologia, né? Vamos lembrar, o Jack Ma é um cara que estava vivendo isolado em Tóquio, né? Ia para a China precisar de um visa, e ele estava lá na reunião com o presidente Xi. Então, eu vi um certo simbolismo, talvez por uma reação ao momento difícil e desafiador que a própria economia chinesa está vivendo, né? Nós vamos discutir isso aqui em mais profundidade. Existe uma grande discussão se a China está vivendo um processo de japanização, coisa que eu particularmente acredito que tem um belo grau de verdade. E tem uma coisa também que se deteriorou muito na China, de uma maneira menos previsível, que é a evolução da taxa de natalidade. Se você entrar aqui no seu chat GPT e perguntar qual a população da China em 2100, vai te responder 567 milhões de pessoas, o que provavelmente está errado, mas a direção ela é chocante, né? É um encolhimento populacional. Se não é 500 e poucos, é 700 e pouco, olha, já é metade das pessoas que estão lá, e num período de menos de um século. Muitas, você conhece muito bem a história, civilizações desapareceram por causa disso no passado. Então, eu acho que tem vários desafios muito importantes na China. Agora, vamos trazer a consequência dessa mesma discussão para os Estados Unidos, né? Esse anúncio do DeepSeek, o DeepSeek Day, ele trouxe alguns yellow lights para a história. Primeiro, esse que o Pompeu comentou, e eu comentei, você trouxe também, de que a liderança americana não parece assim tão clara. Segundo, os modelos de negócio das empresas tech americanas podem ser que não sejam os mais eficientes, ou pode ser que não sejam sustentáveis, ou pode ser que apareça um novo disruptor, não necessariamente chinês, mas americano, para essas grandes empresas. E, curiosamente, William, isso teve uma consequência positiva no Brasil e no resto do mundo, principalmente emergente, mas no resto do mundo. O que foi? Nos últimos 2, 3 anos, os Estados Unidos foi tão bem sucedido em inovação que ele chupou o dinheiro do mundo inteiro, né? O investidor, um family office da Austrália, um fundo de pensão na África do Sul, um investidor rico brasileiro ou colombiano, todos eles querem ter uma pontinha de exposição a essa tremenda geração de riqueza que está acontecendo nos Estados Unidos. Em que lugar do mundo uma companhia, em 24 meses, gerou 2 trilhões de dólares de market cap adicional, como foi o caso da NVIDIA, só lá nos Estados Unidos? Nada perto disso aconteceu.